E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, nesse vídeo agora a gente vai falar sobre análise narrativa 2. No vídeo 1 nós falamos sobre estrutura do texto narrativo, tanto na parte gramatical quanto na parte literária. Na parte gramatical a gente falou sobre os verbos, né? A narrativa é um texto de ação e tem uma supremacia de verbos de ação representados no tempo pretérito, tá legal? E no campo literário também, né? A estrutura da produção do texto narrativo, né? Então, apresentação, preparação para o clímax e desfecho. Nesse vídeo agora, narrativa 2, análise narrativa 2, nós vamos falar sobre os elementos da narrativa. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Se você não assistiu ao vídeo 1, tá, dá uma catada lá na minha página, você vai encontrar isso. Vamos lá. Análise narrativa 2, elementos da narrativa. Vamos lá, galera. Então, olha só. Vamos falar sobre elementos. Elementos da narrativa. Beleza? Botando aqui no título só para você não se esquecer, tá? Sei lá, vai que de repente acontece alguma coisa, aparece alguém aí na sua casa, você tá vendo o vídeo, depois quando você volta você esquece até qual é o assunto. Dependendo de quem aparecer por aí, tá arriscado você nem voltar isso aqui, mas tudo bem, vamos lá, vamos mudar de assunto. Bem, então, elementos da narrativa, tá? Quem assistiu ao vídeo 1, quem não assistiu, vai lá assistir, ok? Tem lá, no momento que eu falo sobre estrutura literária, eu faço um gráfico, que é esse gráfico aqui, beleza? Que ele tem, quem assistiu lá vai se lembrar, tem 4 pontos. O primeiro ponto que é a apresentação, o segundo ponto que é a preparação para o clímax, o terceiro ponto que é o clímax, o ponto alto da história, como você está vendo aqui, tá? Não é uma ondinha engraçadinha, tá legal? É uma estrutura literária propriamente dita, e o desfecho, tá? Que é a consequência para o clímax, ok? E a preparação para o clímax está amplamente relacionada também a esse ponto alto aqui, o clímax, tá legal? Na verdade, essa aula de elementos, ela está mais centrada aqui nesse momento, tá? No momento apresentação. Por que no momento da apresentação? Porque, na verdade, quando você começa a ler um texto, né, você precisa ter acesso às principais informações. E essas principais informações, elas vêm logo no início do texto. Por exemplo, você vai ler um livro. Para você ler um livro, você tem que saber de quem aquela obra está falando. Né? Você tem que saber onde aquele personagem principal, né, o seu personagem principal, onde ele se encontra, em que tempo, né, que um reloginho e tal, esse é um relógio, tá? Em que tempo ele se encontra, tá? O ambiente, o espaço onde ele está, esse tempo é psicológico, esse tempo é cronológico, você precisa saber de tudo isso. E nesse início aqui, né, no que a gente chama de apresentação, é exatamente nesse momento em que os elementos da narrativa são apresentados pelo autor, ok? Então vamos lá. A apresentação, ela serve, na verdade, para mostrar para a gente aí, né, quais são os elementos, tá? Então a narrativa serve para mostrar para a gente quais são os elementos que estão sendo apresentados ali. Então vamos lá, olha só. Então olha só, vamos lá, galera. Na apresentação, a gente tem o primeiro momento do texto. Lembrando que a apresentação ela aparece no início do texto se for uma narrativa linear, tá? Narrativa linear. Se for uma narrativa não linear, essa apresentação ela pode aparecer lá no final do texto sem qualquer tipo de problema. Na verdade, isso não é um erro, na verdade, isso é uma representação de alta literariedade, tá? Normalmente, uma narrativa linear, a apresentação vem no início, tá? Normalmente essa apresentação, ela traz pra gente a informação do personagem, tá? Então, é a apresentação de quê? A apresentação de personagens, tá? Apresentação de tempo e apresentação de ambiente, tá? Apresentação de personagens, tempo e espaço ou ambiente, tá? Então, olha só. Os personagens, eles podem ser personagem principal, né? Personagem principal. Personagem pode ser secundário
Personagem pode ser caricata, personagem pode ainda ser redondo, ou como algumas referências bibliográficas apontam, pode ser circular. Beleza? Bem, vamos lá. A gente vai falar aqui, rapidamente agora, sobre esses tipos de personagem aí, tá legal? Olha só, deixa eu só separar aqui mais uma camada, tá? Beleza, então vamos lá. Os personagens, eles podem ser principais. Personagem principal. O que seria o personagem principal? Bem, o personagem principal é aquele personagem cuja história gira... Esse aqui é o personagem principal, tá? É o personagem cuja história gira em torno dele, tá? Então, tudo que está sendo contado na narrativa tá circulando em torno dele. No vídeo 1 nós falamos sobre o filme Titanic, tá? Eu sempre brinco com os alunos e tal, quem é o personagem principal do filme Titanic, tá? O Jack é o personagem principal e a Rose, ela é a narradora, né? E ela conta, na verdade, a história do Jack. Então, toda a história gira em torno do Jack, tá legal? A mesma coisa acontece com o Sherlock Holmes, né? E o Watson, tá? Então, são duas pessoas, mas, na verdade, o personagem principal é Sherlock Holmes. Né? O Watson é uma espécie de narrador, ele conta a história do Sherlock Holmes numa espécie de diário, numa espécie de agenda e tudo mais. Então, o personagem principal é o personagem cuja história gira em torno, tá legal? Tudo bem. O personagem secundário é o personagem que, na verdade, faz com que este personagem seja o personagem principal. Tá? Então você tem o gordo e o magro, por exemplo. Né? Então vamos lá, aqui o gordo, né, e o magro. Tá? Então quem é o personagem principal de Gordo e Magro? Eu sei que é um exemplo muito antigo, mas é um exemplo bastante interessante. No personagem, na história do Gordo e Magro, o personagem principal é o Magro, porque ele sempre se dá bem. O personagem gordo sempre se prejudica de alguma maneira. Da mesma forma, você tem aí Tom e Jerry. O Jerry é o personagem principal, porque o Tom sempre se prejudica. Tá? Então, o personagem principal, a história gira em torno, o personagem secundário faz com que o personagem principal seja principal, ok? Tudo bem, tá legal. Personagem caricata. Personagem caricata chama atenção por meio de alguma característica física, tá? Como assim? O exagero numa característica física ou numa característica psicológica. Como assim? Bem, então vamos supor, um personagem com um exagero na característica física. É um cara que tem um nariz muito grande. Seu nariz? Foi horrível. É um cara que tem um nariz muito grande, tá? Sei lá, então um olhinho pequenininho e tal, e uma boquinha pequenininha e tudo mais e tal. É um cara, personagem caricata, característica física, sei lá, ou tem uma boca muito grande, né? E o olhinho, narizinho pequenininho e tudo mais. Tá? Então o personagem caricato ele chama atenção por uma característica física ou uma característica psicológica. Como assim uma característica psicológica? Se o cara for acontece bastante, assim, principalmente nas novelas que trabalham com esse tipo de personagem também. Se o cara for mentiroso, né, muito mentiroso, malandro, né, espertão e tudo mais e tal, sabe, sonhador demais, viaja pra caramba e tal, ele é um personagem caricata também, só que um personagem caricata, uma característica aí voltada pra psicologia. O Machado de Assis, né, que é um autor do estilo literário que a gente chama de realismo, trabalhou muito com características psicológicas. Tá? Tanto é que o realismo é, na verdade, um romance, né, um estilo que mescla, né, o romance com a ciência. E a ciência trabalhada no realismo é a psicologia. Então Machado de Assis trabalha com tempo psicológico, trabalha com análise psicológica dos personagens. Tá? Então você encontra muito de características psicológicas dos personagens de Machado de Assis. Então você tem Bentinho, que era muito medroso. Você tem Capitu, né, que ela era dissimulada ou aparentemente dissimulada. Você tem o principal, assim, personagem caricato de Machado de Assis, que é o personagem Quincas Borba, que aparece na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quem leu o livro, quem lembra da história, vai se lembrar que, mais ou menos pro final, assim, ele ganha uma herança, que na verdade
A obra Quincas Borba é uma espécie de continuidade, assim, para Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá legal? Esse personagem caricata e o personagem circular ou redondo, personagem redondo, tá? São personagens machadianos, tá? O personagem redondo não é um personagem gordão, não, tá? Não tem nada a ver. O personagem redondo é o personagem que se modifica. É o personagem que se modifica no decorrer da história, tá? Personagem que se modifica na história. Ah, a gente tem isso daí nas novelas brasileiras, tá? Você tem isso aí em muitas obras literárias também. Por exemplo, o cara que é mocinho e ele fecha a história como vilão, ou ele é vilão e termina como mocinho. Personagem redondo ou personagem circular não tem nada a ver com personagem obeso, tá, galera? Não se atrelem a isso, ok? Então, na apresentação, você tem aí a apresentação dos personagens, tá legal? Tudo bem. Além disso, você tem a apresentação também do tempo, tá? E o tempo ele pode ser psicológico ou cronológico, tá? Então, tempo pode ser psicológico ou cronológico, tá? Então, psicológico ou cronológico. Como assim? O que seria isso? Bem básico, tá? Só você se lembrar daquela estruturazinha, tá, da produção narrativa. Então, o tempo psicológico é aquela narrativa normal, tá? Aquele gráfico básico. Desculpa. A narrativa cronológica é aquele gráfico básico. A narrativa psicológica é que tem alteração, tem modificação, tem flashback, tá legal? Então você tem flashback, por exemplo, na narrativa psicológica, o texto psicológico, tá legal? Quando você tem uma estrutura psicológica, você tem aí essa modificação na estrutura textual, beleza? Que é um G ficou estranho, essa caneta já está começando a ficar esquisita. Então, tempo cronológico, tempo psicológico são elementos que são apresentados aí no início do texto. Beleza, galera? Tudo bem. Para fechar, a gente tem o espaço, tá legal? Então, espaço. O espaço pode ser um espaço também psicológico ou espaço real. Acontece muito em algumas narrativas, tá? Tanto na Clarice Lispector quanto no Machado de Assis, são os melhores assim, narradores da nossa literatura, tá? De fazer com que o personagem esteja narrando uma situação naquele momento, tá? Então ele está em um determinado lugar, ok? O personagem se encontra em um determinado lugar e de repente ele começa a pensar. E quando ele começa a pensar, o que acontece? Ele cria um outro ambiente, sei lá, um ambiente no passado, tá? E esse ambiente que também é um tempo psicológico, ele tá lá naquela historinha lá, tá? Não é um ambiente real, é um tempo que a gente chama de, tá, ambiente psicológico. Então ele está aqui. Esse aqui é o tempo, é o ambiente real, tá? Quando ele começa a imaginar um outro ambiente, um outro lugar, a gente chama de ambiente psicológico. Ok, galera? Tudo bem. Esses são os elementos que constituem a narrativa, tá? Você tem aí, esse é o vídeo 2, ok? Tá? Eu ia dividir em dois vídeos, mas eu vou ter que fazer um terceiro vídeo falando sobre o narrador, que também é extremamente importante, tá legal? Então, pessoal, para quem assistiu o vídeo 1, esse é o vídeo 2. Não deixe de assistir o terceiro vídeo, tá? Que é o último vídeo que fala sobre a análise narrativa. Beleza, galera? Até a próxima, a gente se vê aí nas salas de aula ou pela internet mesmo. Beijos a todos, fui!